Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma reunião de estudos do Livro dos Espíritos e leitura do Evangelho. Vamos esperar nossos amigos entrarem. Vamos aguardar em oração. Boa noite, Marcelo. Oi, Marli. Boa noite. Como é que você está? Para você eu não vou mentir, né? Não. Ah, mas vai ficar bem. Deus quiser. Deus é pai, não é padrasto. Depois te falo. Tá, depois a gente conversa. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Uhum. Então vamos fazer sorvete então, Marli? Vamos sim, né, Má? Você vai estar com cabeça, tá legal. Ô, Marcelo, eu tenho uma coisa comigo, sabe? É que eu não misturo muitas coisas. Ótimo, isso é bom. Por exemplo, se eu acho que eu devo fazer uma coisa, eu vou fazer, né? Legal. Ok. Não, beleza, isso é bom. É bom. Mas, assim, eu sei que me sobrecarrega, sabe? Me so- Olá. Boa noite. A Eliane sentiu o peso. Olá. Tudo bem, Eliane, Dona Clara, Carlos? Beijo, dona Clara. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos. Boa noite, Lu. Oi, Lu. Boa noite. Fala, Carlão. E essa força aí, Carlão? Firme e forte. Ok. Bom, já estamos com o grupo todo aqui, né? Porque a Fernanda, não sei, e a Fernanda foi viajar, né? Eles vão viajar, família. Foram, é? Tá. E a Conceição não pediu para mandar o link, então somos nós mesmo. A prece inicial sou eu que faz, quem faz. Evangelho Eliane, livro dos Espíritos Carlos. A vibração e vibração especial Marli. E a prece final Lucélia. Ok, tudo bem. Ainda tem 2 minutinhos. E aí, gente, o que vocês contam de novidade? Domingo passado, lá no abrigo, eu conversei com a Cleusa a respeito do seu João. Cleusa, vamos lá. Ele tem uma filha ou 3 filhos? Por quê? Ele fala que tem 3 para mim. Uma que mora nos Estados Unidos, que é delegada. Duas que moram em São João. Uma que é dentista e uma que é médica. Eu falei, não, cara, ele só tem uma que é a médica. Essas outras filhas ele não tem. Não sei se é invenção, o que acontece, porque ele também foi diagnosticado com Alzheimer. Então, isso pode ser confusão dele. Ele vive falando para mim também, não foi nesse domingo, mas em outras oportunidades. Ele não vê a hora de voltar para o ABC, que é de onde ele veio. Ela falou, não, ele não veio do ABC. Ele morou no ABC, mas ele veio para cá de São João da Boa Vista. Já fazia um tempo que ele morava em São João. Tinha uma outra mulher. Essa mulher também tem filhos. A mulher adoeceu. Então, os filhos foram cuidar dela e ele ficou com a filha. Foi quando a filha colocou ele aqui. Entendi. Então, o seu João, assim, ele é lúcido pelo que a gente vê, pelo que a gente conversa, mas ele tem as suas limitações, e por isso que ele está lá. E aí ela falou que ele fez um rolo esse tempo atrás também. Ele saiu para ir ao dentista, foi no promotor e falou assim, olha, estão me roubando. Então, agora nós temos um abacaxi para resolver, que ele saiu falando que nós estamos ganhando dele. Eita. Bom, de qualquer maneira, ele precisa das vibrações, né? Exatamente. Mais do que nunca ele precisa. Sim. Vamos começar. Vamos iniciar espiritualidade não espera, né?
Vamos. Ah, então, primeiramente, vamos esvaziar nossa cabeça de tudo que nos atrapalhou ou de tudo que aconteceu antes da reunião. Aquele vizinho que nos chateou, aquele problema com o carro, a casa. Vamos colocar isso tudo para lá, para que a nossa cabeça possa estar totalmente 100% voltada na nossa reunião, para o estudo e também para as orações por aqueles que mais precisam. Pedimos a colaboração dos nossos queridos amigos, nossos mentores, mentor da reunião, os mentores da reunião, que eles possam estar presentes, como sempre estão nos auxiliando. Por aqueles espíritos que estão com certeza junto a nós nesse momento, querendo ouvir uma palavra de amor, uma palavra de instrução, de conhecimento, ou talvez um carinho, e que nós possamos doar um pouco desse amor e colocar em prática, sempre que possível, esse aprendizado que nós temos tido. Que nós possamos cada vez mais estarmos juntos, unidos, nós do grupo, nossos familiares, para prosseguir nesse trabalho pequeno, mas feito com tanto amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos para o Evangelho agora, né? Vamos começar o Evangelho, o estudo da noite com o Evangelho. Capítulo 18. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. É o item 10, 11 e 12. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente, mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele a quem se tiver confiado mais coisas. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhes disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus respondeu: se fosseis cegos, não tereis pecado, mas agora dizeis que vede, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículo 39, 40 e 41.
essas duas primeiras partes são as passagens dos evangelhos, né, de Lucas e de João. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aqui não está falando financeiramente, né? Nós estamos aprendendo, estamos estudando, nós estamos recebendo. Nós estamos repassando, nós estamos fazendo o que Jesus pediu, ou nós só estamos aprendendo e guardando para nós? E a hora que chegar a nossa hora de prestar a conta? A hora que a gente estiver lá em cima, lá embaixo, ou onde for, onde a nossa consciência mandar, e a gente conseguir recobrar tudo isso, será que nós estamos fazendo alguma coisa? Então, esse daqui é um belo tapa para nós, né? Porque nós estamos estudando bastante. E o quanto disso cada um de nós está praticando. Então, agora o 12 tem a explicaçãozinha. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos de Cristo é culpável, seguramente, de não praticar, mas, além do Evangelho que as contém, não estar difundido, senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não leem? E entre aqueles que leem, quantas há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Muitas vezes, a gente lê e não entende. Outras vezes, a gente lê e entende do nosso jeito, o que convém para nós. Então, se a gente está estudando, está aprendendo, nós estamos aprendendo certo. Para nós será cobrado. Agora, aquela pessoa que só leu e não entendeu, também não será cobrado, né? Independente de qualquer religião, isso daí, né? Então, aqui está falando mais do espiritismo, mas qualquer religião. Nós temos a consciência divina, que daí é um negócio que nasce conosco. Todo mundo, todo, né? Homem nasce com a consciência divina. Então, a gente sabe o que é certo e errado. Que ela está dentro de nós. Só que o quanto disso, depois que nós vamos estudando, e vai tirando aquele véu do esquecimento, o quanto que nós estamos colocando em prática tudo isso. O ensinamento dos espíritos que reproduz estas máximas sob diferentes formas e as desenvolve, as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito a cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermédios pode pretextar ignorância. Não pode se culpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade, no sentido alegórico. Aquele, pois, que não se aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, e não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nenhum melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade.
Os incrédulos que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem sua própria condenação. Se não estiverem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem, mas, em lugar de se tomar para eles as lições que escrevem ou que veem escrever, o seu único pensamento é as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vede um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 9, capítulo 10, número 9. Lendo aqui, né, a gente tem muita, aquele negócio, vai ouvir uma palestra, ou ouve alguma coisa, e fala, putz, mas meu vizinho podia ouvir isso, né? Meu filho podia ouvir isso. Porque nunca é para nós, a gente sempre gosta de colocar sempre a culpa nos outros, né? Nossa, mas falou tudo que aquela pessoa precisava falar, por que ela não está aqui? Será que não é para nós? Se nós estamos enxergando tanto defeito no outro, não é esse defeito que nós temos? Porque é muito mais fácil a gente enxergar o problema nos outros, colocar os nossos defeitos nos outros, do que a gente enxergar os nossos, né? E, geralmente, tudo que a gente ouve é para outra pessoa, nunca para nós. E para terminar aqui, por estas outras palavras, se fossem cegos, não teriam pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que a possuem. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que os povos ignorantes. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também aqueles que tiverem aproveitado será muito dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar os conselhos dados pelos espíritos, e não há alguma coisa que lhe possa dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos escolhidos. Nós que acreditamos na reencarnação, então nós temos que saber que seremos cobrados. Como eu falei, é independente de religião, todos serão cobrados. Mas quanto mais a gente é esclarecidos, mais seremos cobrados. Com certeza. Agora eu deixo para vocês falar. Peço licença, eu vi uma frase outro dia de um palestrante que eu achei bem interessante. Ele estava falando de muitos chamados, né, poucos escolhidos, que Jesus é muito condescendente com os pecadores, mas que ele não é condescendente com o pecado. Eu acho que, assim, Jesus, ele ensinava através do cotidiano das pessoas, né? Nunca pela visão dele, porque ele é um espírito puro e eles não compreenderiam a sua visão. Mas Jesus explicava do cotidiano das pessoas. E eu vejo que isso realmente tem um significado muito grande, que há muito pouco tempo eu conheci uma pessoa e ela era uma pessoa extremamente egoísta, sabe? Tudo meu, meu, meu. E eu vim morar aqui, e aí eu comecei
a ser simpática, sabe? Qualquer coisa diferente que eu fazia, olha, isso me menta. Qualquer coisa que se fazia, isso me menta. Ó, isso é para você. E essa pessoa está mudando, sabe? Ela vai mudando e eu também vou mudando junto. Porque eu vou compreendendo que eu não posso ser assim. Mas, por outro lado, eu não tenho o direito de corrigir ninguém. Mas, por outro lado, eu também vou mostrando o outro reverso, aquilo que a gente aprende aqui. Então, eu vejo que essa pessoa está mudando pouco a pouco. E isso não é mérito meu, claro que não. É mérito dos estudos, é mérito do Evangelho, é mérito dos ensinamentos de Cristo. Então, eu acho que é isso, né? É a gente passar realmente aquilo que a gente está aprendendo no dia a dia, no nosso cotidiano, para o próximo e para nós mesmos. Eu estou num momento fragilizado, mas assim, estou tentando me manter o máximo que eu posso em Cristo. É isso. Obrigado, viu? Mas o que eu queria dizer mesmo é isso. Jesus é condescendente com os pecadores, mas não é condescendente com o pecado. Obrigada. Ah, eu queria falar uma coisa, duas coisas que me chamaram a atenção no texto. Uma delas é com relação à questão da ignorância, né? E tem muitas pessoas, vocês já devem ter ouvido alguém falar assim: ah, bendita seja a ignorância. Por quê? Porque quando a gente não sabe, né, a gente não é culpável. Só que as pessoas esquecem que o não querer saber é culpável, né? A gente viu várias vezes, né? Os espíritos falam todo instante que a nossa evolução está baseada em três pilares: o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do amor, prática da caridade. Então, tudo bem, você pecar por ignorância é uma coisa. Agora, você pecar por não querer saber, você querer ficar na escuridão do conhecimento é outra coisa. A outra coisa, o outro ponto é com relação a nós espíritos. De nós será cobrado muito mais, né? E muito mais ainda daqueles que forem médios e trabalharem, porque nós sabemos o plano, como é que funciona o plano espiritual, como é que os espíritos agem, né? Então, aquela necessidade do orar e vigiar, a necessidade de se melhorar a cada dia, nós temos que ficar atentos, né? E quando eu falo isso, eu falo principalmente para mim mesmo, porque vira e mexe a gente cai nas tramas e a gente nem percebe. E então a gente vai ser muito pedido de nós, porque nós sabemos mais, né? Então, não é bendita a ignorância, bendita seja o conhecimento, né? Que nos impulsiona para a evolução. É isso. Hoje, depois vocês me localizam no livro dos Espíritos, eu estou perdida aqui. Pergunta 624. Estava certo, Carlos, obrigado. Semana passada nós começamos com a 619, mas não acabamos, então só até a 623. Hoje nós vamos acabar. Tá. Obrigada, viu? Por nada. Podemos começar? Podemos. Sim, da minha parte, sim. Então, dando continuidade, conhecimento da lei natural. Pergunta 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, o verdadeiro profeta, aquele que veio para ensinar, a gente não vai olhar só o que ele fala ou só o que ele escreve. Então, você vai ver hoje muitos livros, muitos textos. Por quê? A mediunidade, com o tempo, ela foi aflorando, né? Então, tem muitos médiums. Quando você fala de Chico Xavier lá atrás, você não tinha tantos médiums assim.
Mas hoje isso está muito alastrado. O que você tem que tomar cuidado? É como que vem de cada um deles. Se o que vem é realmente uma verdade. E como que a gente faz isso? A gente já andou falando disso há algum tempo atrás no nosso grupo. Pesquisa para saber se o que está sendo dito está de acordo com os princípios cristãos, da doutrina espírita. Porque se é uma comunicação de uma banda, não vai ter o nosso princípio de espiritismo, concorda? Que não quer dizer que não seja uma verdade, mas é uma verdade que vem deles, da forma deles. Nós temos que ver se isso condiz com o que a gente pensa. Nós não podemos taxar se não vem que o espiritismo é mentira. Não, a gente tem que avaliar, tem que ponderar. Então, o verdadeiro profeta não vai só falar ou só escrever, mas ele vai agir. A ação dele condiz com a ação de Cristo. A ação dele condiz com o que ele está falando. Eu entendo uma coisa, nós vivemos num mundo de expressão de provas, não tem perfeito aqui. Mas se eu falo que eu sigo Cristo e sou completamente avesso às minhas atitudes, tem coisa errada, né? Não cumprir tudo faz parte. Nós estamos numa expressão de prova, gente. Se a gente falar que a gente segue o Cristo todo 100% que ele falou, a gente já está cometendo a mentira, né? Porque não é verdade, a gente não consegue. Mas daí a gente falar um monte de coisa e caso pensado não agir contra aquilo que a gente fala, cai no que o Marcelo disse agora há pouco da ignorância. Quando eu sou ignorante é uma situação. Eu escolher ser ignorante, porque eu não quero me expor, eu não quero ficar me colocar bem, ser bom. Aí eu estou errando. O ter compromisso, né? Exatamente. Não quero compromisso, aí é outra história. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O verdadeiro profeta é aquele que traz e faz a verdade. Não só fala. Ô, Carlos, eu tenho um pouco de dúvida sobre profetas. Quem eu devo considerar profeta? Tipo, Chico Xavier? É difícil de falar de quem deve considerar. Quem deve considerar é aquele que veio para trazer uma verdade, aquele que vem para todo mundo que vem é um profeta. Agora, o tamanho dessa profecia é que a gente tem que tomar cuidado. Entendi. É como uma missão. Todo mundo tem missão. Agora, eu tenho a missão de Chico e pretensão a minha, né? A minha missão ela é bem leve, bem suave. Então, compra a missão que eu vim fazer. Eu preciso entender isso. Às vezes, a gente fala muito em terceira pessoa, né? É normal nós falamos nós. Então, vamos mudar a partir de agora. Vamos falar assim, eu. Como que eu me situo nessa situação? Seja do Evangelho, seja do Livro dos Espíritos, seja da nosso dia a dia. Porque nós estamos estudando. Como que eu vou reagir quando acontece uma fechada no trânsito, quando uma pessoa passa correndo na minha frente na fila do caixa, eu estou com pressa? Qual é a minha reação? Às vezes a minha reação na frente dos outros, eu vou ficar vermelho por dentro, mas estou minha amarela por fora. Mas como que eu estou por dentro? Aquilo ali nenhum está vendo, mas eu não estou escondendo de mim. Então, eu escondo dos outros a minha reação interna, xingando, blasfemando. Ninguém está vendo. Porém, os amigos que andam comigo da espiritualidade também estão. A quem que eu estou enganando? Entendi. É a mim mesmo. Porque aprender, gente, não é tão simples, principalmente a ser cristão. Ser cristão não é fácil. Olhar para tudo que Jesus fez. Ele fez, ele não pagou. Ele falava, ele já ia fazer. Ele é o profeta que ele está falando. Certo? Obrigado, Carlos. 625. Qual o tipo
mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus. Nosso governador da terra. João não falou que o espírito maior que teve aqui foi Jesus? Uhum. Então, ele é o... Acho que essa foi a resposta mais curta que eu já li. Só que Kardec ainda comentou, tá vendo? Você leu a curtinha a resposta, mas Kardec fez questão de comentar. Eu acho que foi, aqui no Livro dos Espíritos, foi a mais curta que eu já li. Aí ele comenta: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderem instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes se desviaram dos nossos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. Na sua pergunta sobre o profeta, quando você vê aqui, é difícil falar de nomes, mas o que é? É aquele que veio trazer o ensinamento de Deus, ele faz o ensinamento. Não é só falar. Aqui ele fala de alguém que veio para trazer o ensinamento e se confundiu com as leis humanas. As leis humanas dessa época aqui, da época de Cristo, elas eram muito mais duras, né? Porque era necessário para aquela época. Nós não confundir e falar que pena de morte é normal, porque Deus dizia que tinha que matar. Ia virar uma festa, né? Todo mundo falando que aquilo era verdade. Não existiam as guerras, ainda existem, mas de muito menos. As guerras em nome de Jesus, em nome de Deus, porque você depende de outro Deus e nós vamos lá brigar até um sobreviver e o outro não. Então, tudo isso é lei humana, não é lei divina. As leis divinas são todas elas leis naturais, de bondade. Essa é a lei divina, não é a lei do homem. Nós não podemos confundir. Ainda há confusão hoje. Mas nós vamos mudar, nós vamos conseguir. Nós seremos espíritos que vamos conseguir dar mudança para a gente. Nenhuma ovelha minha se perderá. Não, porque, aliás, é que nós queremos já o mundo de regeneração dos 40 bilhões de espíritos na próxima, daqui 1.000 anos. Não vai ser assim. A cada um segundo suas obras. Se 7, 8 merece, 7, 8 vão. Os outros vão trabalhar para ir. E não vão se perder. Vai ter outros que vão estar pegando na nossa mão, colocando no caminho. A gente tentando soltar da mão. Solta de um, outro pega. Então, nós vamos. Nós somos ajudados. Nós somos ajudados. O problema é que a gente quer as coisas do nosso jeito. Quando a gente fala assim, seja feita a tua vontade, é quase que a gente complementa, né? Se for igual a mim. Quase que a gente não complementa porque quer. Então eu penso assim, sabe, Carlos? Se Judas andou com Jesus e ficou perdido, imagine eu. Imagine eu. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus, e antes dele só foram conhecidas por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las, desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente, testando as leis divinas escritas no livro da natureza. O homem pôde conhecê-las, sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios
foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos como alterados pela ignorância e a superstição. Na semana passada, o Marcelo fez um comentário a respeito das leis. Ele disse que as leis divinas estão disponíveis. Porém, há uma dificuldade nossa de entendimento. Por quê? É o limite que nós temos a cada mundo que a gente passa, a cada momento que a gente passa. Então, quando você fala assim, ó, pensamos assim, Cristo veio há 2.000 anos atrás. Vamos pensar 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo. Como que podia ter o entendimento que a gente tem hoje? Não dá. A lei divina ela existia desde aquela época. Só que como num mundo de expiação de provas está assim. Outros mundos que já são mais avançados, já regenerados, mundos celestes, é diferente. Mundo feliz é diferente. Mas nós precisamos, e é muito interessante, o aprendizado dele é longo, 1.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos. Mas como que a gente aprende se não for essa habilidade de fazer diariamente? Marcelo é professor. Ele ensina. O cara aprendeu, vai para casa, não precisa mais pegar no livro, já sabe? Não, ele vai ter que colocar aqui por que se dá a lição de casa. Por que se dá uma lição dentro da... Para ir memorizando, para ir guardando, para ir gravando. E isso, imaginou, gente, para ver tudo que tem de lei divina, como é difícil. Como nós precisamos disso diariamente. Não dá para falar assim, peguei o livro dos Espíritos. Quantas vezes eu já li o livro dos Espíritos? Eu não sei dizer. Eu faço Evangelho no Lar, agora no mês que vem, em abril, vai fazer 27 anos. Então, foi livro do Evangelho, quantas vezes nós já fizemos? Pegamos outros livros que dizem respeito ao Evangelho, já fizemos. Quanto tempo faz? Só que, como que se pratica isso? É simples? Não, não é simples. Mas a lei divina existe, e nós sabemos, ela está na nossa consciência desde nossas reencarnações pretéritas. Só que ela precisa sair e eu aplicar para ela ficar fixa. O aprendizado só se efetiva quando eu pego o ensinamento e pratico. Do contrário, ele está aqui, como ensinamento. Eu li, eu estudei, mas eu ainda não pratico. Quando eu começar a praticar, aquilo vira aprendizado. Depois que vir aprendizado, na próxima encarnação, é dali para frente, não volta mais. Aquilo eu já aprendi. Se está repetindo, é porque eu ainda não aprendi. Eu posso até achar que estão me enrolando aí, eu aprendi sim, estou falando que não. Posso teimar, posso fazer o que eu quiser. Mas não é verdade, estou dando muito em conta de fato, estou me machucando. E enquanto eu sempre lembro um pouco, né, de André Luiz, a mãe ficou 8 anos orando. Não é que não adiantou, lógico que adianta, mas só foi eficaz a partir do momento que ele tomou a decisão de sair de onde ele estava. As orações ajudaram a ele a tomar a atitude de sair. E não a resolver o problema dele, porque resolver foi ele depois que saiu. Uhum. Então, e assim é com a gente. É o livre-arbítrio, né, Carlos? Exatamente. Exatamente. Podemos continuar? 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa para nos ensinar? O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábola, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude
e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância, e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei, que é toda amor e caridade. Olha o cuidado que nós temos que tomar quando nós estamos falando para outras pessoas sobre a lei de Deus. Porque a minha interpretação, se ela estiver errada, eu fiz um falso Cristo. Porque eu interpretei errado. Agora, se eu interpretei errado, por entender mal e tudo mais, é um peso. Agora, se eu interpretei errado, porque eu disse, quero levar mais gente comigo, olha o peso que eu entendi. E não podemos aqui, eu abro um parênteses, que às vezes a gente pensa só em outras religiões com esse tipo de coisa, né? Principalmente os evangélicos. Espíritas também estão assim. Tem muito médium, quer ser o dono, o rei da cocada preta, como diz a popular, e leva no buraco. Nós precisamos tomar cuidado. Sempre. Crivo da razão. Kardec dizia, rejeitar novas verdades para não cair uma mentira. Então, vamos pensar. Refletir. Hoje nós temos algo muito bom e temeroso ao mesmo tempo, que é a internet, que é dar um Google aí. Agora que você dá o Google, vai aparecer coisas falando corretamente e coisas que não são. Nós vamos tomar cuidado, porque nós é que vamos escolher, vamos dar o livre-arbítrio. A escolha é minha. Então, eu preciso sempre trocar ideias. Porque é isso que um grupo faz. Quando a gente troca ideias, a gente acaba crescendo junto. Por quê? Eu poderia estudar o livro dos Espíritos sozinho? Poderia. Agora, o que eu ganho do estudar sozinho? A gente só ganha quando a gente estuda em grupo. Porque um complementa daquilo, outro complementa de lá. E tudo isso é importante para o nosso crescimento. E além do que, eu não posso me esquecer, né? E todos são nossos aqui, 2, 4, 5, 6 coronatórios. Você é encarnado aqui na Terrinha. Quantos irmãos são trazidos aqui para estar conosco? Então, olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente está estudando e quando a gente está falando. Então, é muito importante para cada um de nós não esquecer que as leis divinas não podem ser deputadas. Por quê? As pessoas que fazem isso, além de cometerem um erro grave, elas levam o tribunal. E vão piamente pegar e falar que não é assim, é assim, é assim, que o Carlos falou, é isso que o Carlos falou, está certo. E eu acabo derrubando as pessoas também. Pois não, Marcelo? Então, uma das reuniões nossas passadas, né, em que a gente falava sobre a codificação, eu falei que há algumas verdades, né, acho que não faz muito tempo que eu falei sobre isso, que não, na época de Kardec não acontecia. Por exemplo, eu mencionei o transexualismo, certo? Naquela época, nem se pensava nisso. Mas se eu repensando, esses dias eu estava pensando que, na verdade, essa pergunta já foi respondida por uma afirmação muito simples. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, na verdade, nós temos que respeitar o nosso irmão que tenha decidido fazer isso, né? Essa é a resposta. Não tem nada além disso. Mas, por outro lado, ainda tem também o que a gente poderia estudar, quais são as consequências, né, dessa escolha. Mas eu acho que ainda a gente não tem conhecimento suficiente para estudar isso, para chegar a algumas conclusões. É por isso que a gente está estudando, né? Exatamente. Certo. Sobre esse tema, Marcelo, tem um cara que eu acho que ajuda bastante, chama Andrei Moreira.
Ele é médico da AME de Minas Gerais. Por gentileza, Carlos, depois você pode pôr no grupo? Então, Obrigada. eu acho que ele fala muita coisa sobre a respeito disso. Lógico, Ah, legal. é estudo. Então, nós precisamos entender que não é porque ele fala é verdade, mas dá para a gente ter uma noção, uma base como é a situação. É interessante. 628. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? É necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira não estaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as de hoje, que lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que consideravam profano. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco, e, na maioria das vezes, alegóricos. Não há, entretanto, para o homem de estudo nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerramos germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas se acham entre acessórios sem fundamento. São hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui nos pareciam sem razão, cuja realidade nos é agora demonstrada de maneira recusada. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Nós podemos dizer que, como a gente falou agora do transexualismo, é uma forma que a gente está fazendo, tem que procurar saber. Por quê? A verdade sempre teve a nossa disposição. O problema é a verdade para nós, há 4.000 anos atrás. O que era a nossa verdade? Era aquilo que a gente tinha no momento. Palpável, come, bebe, dorme. Agora, nós fomos evoluindo. E no nível que nós estamos hoje, olha o nível de pergunta que a gente sabe fazer hoje. Olha o nível de questionamento que a gente chega quando a gente está nesses estudos. E é por aí que a gente percebe o quanto a gente evoluiu. Não é mais satisfatório uma resposta sim e não. A resposta que foi dada curta, que você falou, olha, é mais curta que eu já vi, que é Jesus Cristo. Depois Kardec faz um comentário enorme. Por quê? Porque nós somos sedentos disso. Quando você pega uma criança que está com curiosidade, vocês têm que rebolar, de tanta pergunta que ela faz. Então, é isso que faz com que a gente aprenda, que a gente cresça. A dúvida. A dúvida. Quem é convicto de tudo não consegue realizar nada. Porque a convicção nos leva ao abismo. Nós precisamos ter dúvidas. É óbvio que tem dúvida que a gente vai passar batido. Mas tem uma placa dizendo que é para virar à esquerda, não tem dúvida, vou virar para a esquerda. Isso aí morre. A dúvida sobre o dia a dia, isso que está acontecendo. Às vezes eu me pego pensando assim, será que é para eu estar aqui? Por que eu estou aqui? Agora, vamos lá. Para que eu estou aqui? Olha só, para que eu estou aqui? Vamos pensar, vamos refletir. Em que eu estou colaborando com as pessoas, em que as pessoas estão colaborando comigo. Então, são essas dúvidas que fazem com que a gente saia do lugar que a gente está. Cresça. Evolua. Falei demais. Algo mais, pessoal? Não, gratidão por tudo. Então agora é com você, Marli. Então vamos serenando nossos corações. Vamos silenciando as nossas mentes.
Agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome, com o coração cheio de gratidão. Agradecendo também ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, a espiritualidade amiga, os espíritos benfeitores, por estar presentes, nos apoiando, nos conduzindo, para sermos melhores que ontem. Agradecendo nosso mentor individual, que nos acompanha desde o início de nossa jornada, nossa missão, nesse planeta de expiação e prova. Agradecendo o mentor do nosso grupo, Francisco de Assis, que tem nos dado a oportunidade desses encontros de grupo, né, fazendo com que a gente se fortaleça um com o outro. E assim também vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, que é o nosso lar, e todas as moradas do Pai. Vivemos por todos os países em conflitos, pelos países que ainda permanecem em guerra, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Que os dirigentes desses países recebam orientações através da espiritualidade com o propósito de buscar compreensão e união com seus irmãos, que possam aprender a viver como uma comunidade harmoniosa. Vamos vibrando para Portugal, onde está nossa irmã Conceição e seus familiares. Que nossa prece pode chegar até eles, auxiliando-os em suas necessidades. Vibramos pela nossa pátria, Brasil, que os que governam este país possam ter bondade, mas também discernimento nas suas tomadas de decisões. Vibramos também por todos aqueles que se encontram tristes, isolados, solitários, principalmente crianças, que se encontram em abrigos, orfanatos ou em lares disfuncionais, por aqueles que aguardam ansiosamente pela possível adoção. Vivemos também para os idosos abrigados em casa de repouso, abrigos, asilos, principalmente aqueles que são órfãos de filhos vivos. Que nossas vibrações possam chegar até eles, levando esperanças e boas energias. Vibramos para as pessoas que se encontram com saúde debilitada, para aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento para suas dores. Que os acompanhantes desses doentes possam receber bálsamo para revigorar suas forças, evitar os desânimos. Que os profissionais da saúde possam ter solidariedade, paciência e empatia por essas pessoas que cumprem aqui, nesse planeta, sua missão, sua jornada. Vibramos para aqueles com pensamento suicida, que eles possam lembrar-se das promessas de Jesus, compreender que tudo passa, que possam buscar ajuda no campo da ciência humana e que sua fé possa ser despertada. Vibremos por todos aqueles que estão em situação de rua, que tenham abrigo, consolo material e consolo espiritual. Vibramos por todos que estão em cárcere privado, seja em cadeias públicas, presídio, que possa despertar neles uma reforma íntima, buscando se elevar em sua evolução. Que os trabalhadores do sistema prisional sejam protegidos pelos seus mentores, que possam compadecer e também compreender a essência do seu trabalho. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste do orgulho e do egoísmo, que nos fortaleça e nos ampare para que possamos ajudar as forças do bem a transformar este mundo.
Vibramos pelos nossos desafetos encarnados e desencarnados, para que perdoe nossas dívidas, pois da mesma forma pedimos perdão. Vibramos pela Aliança Espírita e suas elevadas ideias, solicitando um bem maior, que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. E onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança e resignação. E também todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito aos irmãos que desencarnaram. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos também à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico e espiritual, conforme a vontade de Deus. Deixamos aqui uma vibração e boas energias aberta para que a espiritualidade possa utilizá-la onde for necessário. Pedimos também ao mentor do grupo, Francisco de Assis, que possa abençoar nossa união, zelar também por aqueles que hoje não puderam estar presentes. E aproveitando ainda essa atmosfera de elevação, de amor, em que estamos envolvidos, pedimos ao Pai, nosso Criador, que ampare o Flávio Abinage, que ele encontre força para desconstruir os velhos hábitos, dando sentido à sua vida, ao caminho da plenitude. Vibramos por Maria Paula Santos Silva, por Eugênio Arcúrio, Marlido Santos Fernandes, Ivaldo Parma Fernandes, pela Carolina Arruda, pela Dona Terezinha Vilaça Cassiolato, que esses irmãos possam receber boas energias e, com a permissão de Deus, os benfeitores espirituais encarregados de ajudar espíritos enfermos possam auxiliar cada irmão que passam pela dor da doença e do sofrimento da matéria. Vibramos pelo casal Cris e Márcio, pela dor do luto, que os fluidos energéticos emanados pela espiritualidade amiga possa tranquilizá-los e que com o tempo possam transformar a dor da saudade em prece. Vibramos também para o senhor João e sua filha Viviane, para que ambos possam reconciliar-se ainda nessa encarnação, pois a necessidade do perdão é importante para que ambos possam cumprir sua jornada terrena e elevar-se na espiritualidade. Assim, desejamos a todos que sejam amparados pelas leis divinas e que nós possamos, na quarta-feira, estarmos presentes para mais um dia de vibração. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão. Sim. E assim vamos agradecendo pelo estudo de hoje, pelo Evangelho, Livro dos Espíritos, agradecemos por estarmos juntos, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, e que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações. E que tenhamos uma semana abençoada e que possamos praticar tudo o que aprendemos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado.
Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Graças a Deus. Beleza, Bruno. Bom, então, bom carnaval para vocês, né? Pulem um pouquinho só, tá? E quarta-feira a gente tá de volta, se Deus quiser, né? Estaremos de volta. Quarta-feira de cinza para finalizar o carnaval, né? Ô, Lu, eu posso dar uma ligadinha para você? Ô, Lu, depois da reunião eu posso te dar uma ligadinha, tá? Tá bom. Obrigado, amor. Não, Clara. Tchau, Um tchau, beijo. dona Clara. Tchau, Carlos. Fique com Deus, que Deus te Guilherme. abençoe. Tchau, tchau, Carlos, Helena. Lu. Tchau, tchau, tchau. É quarto. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Lu.